Bruno Bertinato, Nossa. o novo goleiro do Palmeiras, afinal, um goleiro de 28 anos, que estava na Portuguesa, que não tem mais calendário porque foi eliminado na Série D. Contrato dele até dezembro e o Palmeiras contrata. Imagina você sendo Bruno Bertinato. Tá lá na sua casa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. A Portuguesa não tem mais calendário. Eu preciso garantir aqui. Tô assinado o contrato, mas putz, não sei como vai ser. A Portuguesa tem alguns problemas ali. De repente, toca o telefone, seu empresário e fala: fechamos com o Palmeiras. Porque assim, se eu sou empresário do Bruno Bertinato, eu nem ligo pro Bruno, eu É. só aviso. Ah, fechei com o Palmeiras. Caramba, de onde? Vamos lá, explicando. Bruno Bertinato é um jogador de 28 anos, já deu uma rodadinha, já jogou até na Itália. Ó. Ele é um goleiro que foi contratado agora pelo Palmeiras entender que não tinha custo, foi um empréstimo sem custo, e para fazer quase que um test drive. Eu ia falar drive-thru, não é drive-thru, test drive. O que é o famoso test drive? Você está querendo comprar um carro, você entra lá na concessionária, dá uma volta no bairro com o dono da concessionária, com algum representante da concessionária, e vê se o carro é gostoso, se não é. E aí você resolve comprar. Como vai ser esse test drive do Palmeiras com o Bruno Bertinato? Ele vai ficar lá, treinando e eventualmente jogando em caso de Nossa. Mas é oportunidade, muito, né? é... com 28 anos, treinando lá no Palmeiras e aê, aí, ó, 33 mil inscritos. Vão pra cima. Obrigado, rapaziada. Porra. Muito obrigado a você. Você não sabe como. Olha lá, tem até fogos na tela. Que loucura, hein? Aí sim. Obrigado, galera do Viu, colocando fogos na tela. Mas explicando então de novo do Bruno Bertinato, pode deixar os fogos se quiser, não tem problema. Para comemorar a chegada do Bruno também. É bom goleiro. Exato, fogos de artifício para comemorar a chegada Bruno do, Bertin. do Bruno Bertinato. E aí o Bruno, ele vai ficar ali testando. O que acontece? Se chegar em dezembro e o Palmeiras aprovar os testes, aprovar as oportunidades que ele teve, renova com ele mais 1, 2, 3 anos. Ele vai estar livre, vai estar sem contrato com a Portuguesa, já contrato com o Palmeiras. Se ele não for aprovado, ele vai embora. Aí vamos lembrar o porquê o Palmeiras fez isso. Primeiro, vendeu o Kaique por 4 milhões de euros para o Sporting. Então, além dos 220, 240 milhões que vai ganhar do Alan, já tem mais esses 40 na conta aí, quase 300 milhões, com a meta sendo de 400. O Palmeiras já tinha vendido um pouquinho antes, então tem uma meta muito próxima já de ser batida. Ainda mais com essa bolada do Alan. Além disso, em 2027, o Lomba já não terá mais contrato com o Palmeiras. Então, qual vai ser a dinâmica? O Palmeiras vai ter o Carlos Miguel, garantido, vai ver se aprova o Bruno, e no ano que vem vai subir Cauã. Não se confunda, não faça confusão. Kaique e Cauã. Kaique já foi embora e Cauã é o que tá lá no time sub-20, fez uma boa Libertadores sub-20 com o A Palmeiras, seleção. faz uma boa. Um bom Brasileirão sub-20 com o Palmeiras. Ele vai poder ser testado entre os profissionais no ano que vem. Poderia já subir agora? Até poderia, mas ele vai ter que descer várias vezes para jogar os compromissos ainda, até o final do ano. Então o Palmeiras optou por fazer o quê? Vamos ficar com o Carlos Miguel e Lomba para agora. A gente traz o Bruno, vai testando, e lá em janeiro a gente vê se renova com o Bruno, provavelmente dá adeus ao Lomba e sobe o Cauã. Então é quase que um test drive com a temporada em andamento para ver se o Bruno serve como uma segunda opção para o ano que vem, considerando que o Carlos Miguel vai ser ainda o goleiro titular. Eu tenho aqui informações trazidas direto do Canindé, de um torcedor da Lusa fanático sobre o Bruno. Mas antes de ouvir, antes de passar para vocês, eu quero. Sim. Ah, achei até que tinha caído. Aí, caiu meu áudio aqui? E agora? Oi, oi, oi. Voltou. Ah, beleza. Então eu quero ouvir aí o William sobre a estratégia que eu trouxe apurada aqui e o que você achou do Bruno Bertinato e da estratégia do Palmeiras.
Meu amigo William Schreckheimer. Ó, primeiro, eu poderia aqui fazer uma longa e detalhada avaliação sobre a qualidade técnica de Bruno Bertinato, mas aí eu seria a única coisa que eu não sou na vida. Várias coisas eu não sou, mas essa eu nunca fui nem serei, que é mentiroso. Não sei se ele é bom ou não, não conheço a qualidade dele. Entendo a necessidade do momento, entendo que vai deixar o Cauã terminar a temporada dele no Sub-20. Não é que o Sub-20 é mais importante. Vai subir um cara, vai tirar ele de ritmo. E aí, para ele ficar ali de terceiro goleiro, viajando, e se precisar dele, ele não tá nem com ritmo, vamos lembrar que é a história que o Marcos sempre contou. Eu não estou comparando com o Marcos, mas apesar de acabar sendo uma comparação. O Marcos virou titular quando o Veloso machucou durante a Libertadores 99, porque ele estava com ritmo de aspirantes. Quem aconteceu, Marcos? Então já estou falando a fonte. Porque o Sérgio era o reserva, mas o Veloso machuca no domingo, tinha um jogo contra o Corinthians na primeira fase da Libertadores, na quarta-feira, e aí ele já colocou o Marcos porque ele estava com ritmo. Talvez o Cauã tenha até mais chance de jogar do que o Bruno. Faz sentido, eu entendo, não vou avaliar a condição técnica do Bruno porque eu não conheço. O Lomba, imagina, o Lomba, pelo que eu soube, estava pensando já em encerrar a carreira no ano passado. Não sei como que ele claramente mudou de ideia, que ele renovou com o Palmeiras. Não sei se o plano do Palmeiras é renovar, imagino que não. Faz sentido testar. Então não tem como criticar. Eu até pesquisei aqui, Danilo, que realmente me lembra do Jailson, né? A chegada do Jailson. Para lembrar, em 2014, o Palmeiras estava com outro Bruno, o Bruno que era da base do Palmeiras. Mas ele não tinha sobrenome, né? Não era conhecido pelo sobrenome. Claramente ele tem um sobrenome, ele foi registrado pelos pais. Mas o goleiro Bruno, daquele do Tijuana mesmo, o Praz estava machucado, tinha ainda o Deola que não estava bem, o Bruno também não estava bem, e aí, numa péssimo timing, assim que o Praz voltou, o Palmeiras contratou o goleiro Jailson, que estava no Ceará. Acho que reserva. Eu estava tentando lembrar que o Jailson seguiu no Palmeiras, né? Eu pesquisei aqui, achei a notícia do Palmeiras, do anúncio oficial do Jailson, para ver se ele já tinha chegado com mais tempo. O Bruno chega até dezembro, né, pelo que você falou, e o Jailson, ele foi anunciado em outubro, 2 de outubro de 2014, e com contrato até maio. Então, uma situação semelhante. Lembrando que o Jailson salvou o título brasileiro de 2016. O Praça se machuca em preparação com a seleção olímpica. Antes de ele machucar, ele já ia ficar lá com a seleção olímpica. O Wagner, o goleiro Wagner, faz uma péssima atuação. O brasileiro iria embora. O Cuca recorre ao Jailson porque era a opção que tinha. E a partir daí, o Jailson não perde jogos naquela Série A. E o Palmeiras é campeão brasileiro em 2016. Tudo isso para dizer que faz sentido. E eu quis trazer uma lembrança otimista, uma semelhança otimista do Bruno. E aí você traz, vamos ver se os. Que goleiro, só quem é o próprio torcedor ou quem é setorista pode opinar, que vê todo o jogo. Então, eu queria muito saber se ele é bom, mas faz todo sentido. Não vou criticar a diretoria nessa. Eu gosto muito de criticar essa diretoria. Muito bem. Temos aqui um áudio do meu amigo Júlio Vamos ver, Gomes. Júlio. Vou colocar aqui pelo microfone, vocês me avisam se vocês estão ouvindo. Senão, depois é um áudio de 40 segundos também. Eu resumo para vocês aqui. Mas, ó, vamos lá. Eu acho até. Eu não detestava esse goleiro, não, cara. Eu achava ele um goleiro ok. No Paulista, achei ele bem ok, sabe? Achei bem ok mesmo. A campanha da Série B foi uma bosta. Opa! E esse vídeo aí, do Paysandu, é um jogo que a Lusa estava se classificando para a tal da quinta fase da Copa do Brasil, para não entrar os grandes. Lembra do jogo Vasco Paysandu? Mano, teoricamente seria Vasco Portuguesa. Foi sorteio e tal. Então ia entrar, né, nessa fase. Tava ganhando o Paysandu e o Paysandu empata com gol de mão. Porque na quarta fase não tinha VAR ainda. Então foi aquela coisa deprê. Puta merda, jogo ganho, tava 2-0. Ficou 2-2 com gol de mão. E vai ter que decidir nos pênaltis. Aí os caras dão esse chute aí, o cara aceita esse frango no último lance do jogo e nem para pênaltis foi. Então, o resumo é o seguinte: a Portuguesa estava na Série D. E o. Desculpa, estava jogando a Copa do Brasil. Um jogo com o Paysandu. Para quem não viu, depois dá uma pesquisada aí, ele ficou super marcado por essa falha lá na Portuguesa. De chute de fora da área. Ele aceita realmente um belo de um frango. Mas como diz o Júlio, que assiste a mais jogos do que só um vídeo para poder deixar o goleiro marcado ou não,
Diz que é um goleiro ok. E aí é um pouco do que o William disse, né? Ele traz essa possibilidade de ter outra oportunidade. O cara que pode ali, de repente, ser testado. E pode ser o Jailson. Se ele não vai ser exatamente exigido, porque assim, uma coisa é se o Bruno Bertinato fosse a alternativa do Palmeiras para uma lesão do Carlos Miguel, por exemplo. Isso. Aí a gente discutiria aqui. Agora, é uma alternativa provisória e um test drive para um terceiro goleiro que foi vendido. E foi vendido por 4 milhões de euros para um time de Portugal para fazer um caixinha. Então, eu acho que ele é ok. Aqui, ó. O Paulinho Meira tá dizendo aqui, mas o que é ok? O que é esse coringa ok? Ok, Paulinho Meira, na minha visão, quando alguém fala que é ok, nem é bom pra caramba e nem é ruim. É regular. É ok. Sim. É ok. Se fosse uma interdição, Eu acho que seria um. Tá. é. É um cara que não vai tomar frangos, não vai fazer milagres. Como terceiro goleiro, tá bom. Terceiro goleiro. Aí ele vai ser testado para ver se pode ser o segundo. E aí no dia a dia ali os caras vão ter essa noção. Eu li assim. E aí então, se ele for aprovado, ele fica para 27, Carlos Miguel continua como titular e o Palmeiras sobe o Cauã do sub-20 para ganhar cancha, para ganhar experiência. Goleiro a gente sabe precisa de sequência. Então, William, eu acho que é mais ou menos por aí, É viu? isso. E assim, terceiro goleiro, gente. Muito difícil que o Palmeiras precise dele. Se precisar, a gente vai ter que. Agora é orar. Nesse caso, agora é orar mesmo, se precisar dele. E vamos ver. Mas são poucos jogos. É isso. Muito bem. É ele ou Lomba, se o Carlos Miguel não jogar. Ou o Carlos Miguel, que também não está inspirando muita confiança, apesar que ontem fez boas defesas. É isso que temos, cara. Não, insisto, neste momento, não vai ter grande contratação. Não vai. Quem é bom mesmo já atingiu o limite de jogos na Série A. E não vai vir um titular da Série A, que seja de qualquer clube, para ser terceiro goleiro do Palmeiras. Eu acho que é uma alternativa aceitável. Muito bem. Desde que amanhã o Carlos Miguel não se machuque, não É, fique fora da temporada, aí são outros 500, aí vai ter que ir pro Palmeiras. mercado. André Léo Muniz. Meio não está equilibrado, ainda falta o primeiro volante. Falta. Vai É continuar um, faltando. é um bom debate, mas se na opinião de vocês ainda precisa, vai continuar É precisando, porque o isso. Palmeiras não vai atrás de ninguém agora. Sabe quando tá com um problema e você fala, deixa eu esperar a virada do cartão de crédito? Próxima fatura eu compro? É mais ou menos isso. Tá faltando, eu concordo, mas não vai vir agora. É mais ou menos isso. E aí, ó, a Cristina Elster, que vira e mexe aparece, estava sumida, mas está voltando cada vez mais. Outro dia eu vi um comentário dela. Eu leio os comentários nos cortes, viu? Sair da base direto para o profissional acho muito arriscado para os meninos goleiros. Pois é muito arriscado. E ela tá, então, ela tá aí falando sobre isso. O Palmeiras vai ter uma oportunidade para que o Cauã vai se adaptando no ano que vem. Um comentarista de live alheia. O Muito ideal bom. não seria contratar um segundo goleiro que passe confiança para substituir o Carlos Miguel e deixar a vaga de terceiro goleiro para o moleque da base? Mas é o que vai ser feito pro ano que vem. Como a gente está em agosto e ainda tem um moleque da base jogando a competição sub-20, o Palmeiras está na final do Brasileirão sub-20, ainda tem mais calendário sub-20, vai ser feito isso. A vaga de terceiro vai ficar pro moleque da base que vai subir ano que vem. E, teoricamente, o segundo goleiro será o Bruno se ele for aprovado nesse teste de 4 meses agora. E, enquanto isso, é o Lomba, o goleiro reserva. O Paulinho Meira, mas Bruno é o goleiro, hein? Eu sou Danilo e o William é o É William. isso. Ele disse muito ok. Muito ok é muito ok. É bem ok. Sim, quando eu vejo alguém falando bem ok, muito ok, pra mim é um pouquinho mais próximo do bom do que do regular. Sabe assim? Então, assim, se você tá numa escola que a nota passa de ano 6 e você tirou uma nota bem ok, é sei lá, 7. Não é um 8, 9, 10, mas também não é um 5,5. Eu imagino isso. É isso. Fabrício Pedrini, Mikael do Furacão
e Gabriel Grando. Mas aí precisa pagar, Fabrício. O Palmeiras não ia comprar agora. Pode ser que compre em janeiro, mas agora não vai Esse é comprar. o ponto. Não vai gastar dinheiro com isso para um terceiro goleiro agora. É isso. Se decidir que nem Lomba nem Bruno servem, vai pro mercado e compra os dois, então. Exato. E o Paulo Salva pergunta: o Lomba seria titular em quantos dos 19? É um bom exercício. Não tem essa resposta. Não. Vamos pensar rápido aqui. Lomba ou Rossi? Puto, o Rossi tá numa fase, mas ainda fico com Rossi. Rossi. Lomba ou Fábio no Fluminense? Fábio. Lomba ou Léo Jardim no Vasco? Léo Jardim tá numa fase mais ou menos, mas em geral, Léo Jardim. Do Botafogo troca tanto de goleiro que eu vou falar sem nem falar quem? Lomba. Isso. Titular no Botafogo. Aqui em São Paulo, Lomba ou Rafael? Pau a pau, pra mim. É isso. Lomba ou Hugo? Hugo. Vou ficar com o Hugo, mas por pouco. Não acho o Hugo tudo isso, não. Aliás, os corintianos me odeiam, porque eu falo que o Hugo, pra mim, não é goleiro de seleção. Mas não é mesmo. Lomba ou Brasão? O Brasão está banadinho, tá? Pra mim, bem parecido também, tá? Só Bem uma pau a coisa, o pau. Ancelotti concorda com você, Danilo. Eles continuam. Ancelotti está ao lado mio, ok? Aí no Grêmio, o Everton ou Lomba? Né? Dá pra gente falar que fica com Everton. Tô tentando lembrar os outros goleiros aqui. No Atlético Mineiro, Everson ou Lomba? Lomba. No Cruzeiro, Metade, vai da moleque Série A. novo. O Otávio tá indo bem agora no Ganhou Cruzeiro, hein? confiança. Então, eu acho, Paulo Salva, que eu já fiz essa conta. Eu acho que essa conta no passado já foi mais favorável ao Lomba. Ultimamente tem surgido alguns goleiros bons aí. No Bragantino, diz o Marcelo Cocciola, ele seria titular no Com Bragantino. certeza. Porque sai o Volpe, entra o Cleiton, um franga, e o outro franga e... Nossa senhora, que loucura. Um frango e o outro repõe no pé do adversário. É mais ou menos essa dúvida de quem joga no Bragantino. O Lu Henrique lembra do Walter lá no Mirassol. Também acho que o Walter já tem um futebol melhor. Mas eu acho o Lomba para reserva, para homenagear o Paulinho Meira, bem ok. Bem ok. Isso. Bem ok. O Guilherme Gomes manda aqui: Narritan Nandes é o nome para volância, ou Torreira. Eu admiro muito que tem uma galera que fica sempre ligada no mercado da bola. Tem uma galera lá no grupo do Apoia-se, o Antônio, ele gosta. Ele faz indicações. Não, tem que levar o Cáceres da seleção paraguaia. Não, tem que levar não sei quem. Galera no grupo do WhatsApp lá, muito, muito, muito ativa a galera. Gosta pra caramba de dar indicações. Inclusive, eu tô pensando em colocar o Anderson Barros e o João Paulo Sampaio lá no grupo do Apoia-se. Vai ser ótimo. Para que eles possam receber. Se bem que o Anderson Barros usa o WhatsApp. Putz, então, vou ter que criar um grupo de SMS Imagina. para o nosso Anderson poder participar.